Dando início à nossa aula de número 2 do estágio híbrido, tendo como tema a Primeira Guerra Mundial, vamos até o ponto em que paramos da primeira aula, no qual retratamos as causas que levaram à Primeira Guerra Mundial, suas consequências e quais foram as medidas impostas. Para compreendermos e chegar ao melhor entendimento, estarei mostrando para vocês um vídeo, documentário, que retrata melhor esse grande acontecimento, acontecimento que marcou a história. As grandes potências europeias para a luta. A Alemanha alia-se ao Império Austro-Húngaro para lutar contra os aliados, Rússia, França e Grã-Bretanha. Do outro lado do Atlântico, o presidente dos Estados Unidos está determinado a manter a paz e a neutralidade e manter a América fora da guerra na Europa. O poderoso exército alemão avança em direção a Paris, aguardando uma rápida vitória. Mas as forças aliadas detêm seu avanço em Marne, a pouco mais de 60 quilômetros da capital francesa. Modernas e poderosas, artilharia de disparo rápido, metralhadoras e fuzis carregados com cartuchos. As tropas em campo aberto são alvos fáceis e são prontamente abatidas. Por isso cavam obtendo abrigo com um elaborado sistema de trincheiras. Fortificadas com arame farpado e artilharia pesada, suas linhas de defesa são quase impenetráveis. Mas os comandantes continuam a enviar onda após onda de tropas em ataque pela terra de ninguém. É o impasse da guerra de trincheiras. Nenhum exército pode avançar. Tropas são massacradas. Ambos os lados estão desesperados para invadir as trincheiras do inimigo. O assassinato do grão-duque Franz Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e da sua mulher Sofia, em Sarajevo, apareceria outro pretexto. O mundo ferve, Europa excitada. Nos Balcãs corre sangue há mais de uma década. Os impérios sentem-se fortes, precisam de escala, expandir-se, crescer, mesmo que à custa dos vizinhos. O sistema de alianças era um grande entusiasmo. Fortes, precisam de escala, expandir-se, crescer, mesmo que à custa dos vizinhos. O sistema de alianças era um grande entusiasmo que acabou infestando, acho que a palavra infestar é muito apropriada, acabou infestando parte da juventude alemã, francesa e inglesa. O desenvolvimento da química já poderia ter produzido gases venenosos, muito antes da guerra. No entanto, só em 1900 passaram a usá-los. Os aviões eram usados para observação antes de 1914 e eram usados até para observação militar. Mas por volta de 1915 eles já estavam também armados com metralhadoras e combatiam um ao outro e jogavam bombas e tudo. Os submarinos foram introduzidos também durante a guerra. A Europa nunca tinha visto uma mortandade, uma matança dessa natureza. Quando a guerra acaba, mesmo durante a guerra, quer dizer, começa a haver a percepção do absurdo. E é claro que os Estados deixaram de ser unidades de proteção dos seus cidadãos e passaram a ser unidades de promoção da injustiça. O legado da Primeira Guerra é um legado monstruoso, quer dizer, nós vivemos ainda os efeitos da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial em termos assim, de política internacional, o evento mais importante do século XX. Ela gera os efeitos de configuração do mundo contemporâneo que até hoje estão presentes. A Segunda Guerra Mundial é um resultado do mundo desenhado pela Primeira Guerra Mundial. Na Grande Guerra, a mídia também entra em campo e as imagens reforçam a propaganda dos governos. Na efervescente Paris, no início do século XX, a censura afeta diretamente a imprensa. O governo controla as informações estratégicas e só autoriza matérias que elevem o moral da população.
Em 1917, navios brasileiros são afundados por submarinos alemães. 1917, terceiro ano da guerra, começa favorável à eficiente diplomacia alemã. Em janeiro, o ministro do Exterior germânico propõe ao governo mexicano iniciar uma guerra contra os Estados Unidos para recuperar os territórios perdidos nas disputas anteriores. Os alemães forneceriam treinamento e equipamento. O telegrama com a proposta nunca foi por submarinos alemães. 1917, terceiro ano da guerra, começa favorável à eficiente diplomacia alemã. Em janeiro, o ministro do Exterior germânico propõe ao governo mexicano iniciar uma guerra contra os Estados Unidos para recuperar os territórios perdidos nas disputas anteriores. Os alemães forneceriam treinamento e equipamento. O telegrama com a proposta nunca foi. 1918, o exército alemão assina rendição na cidade francesa de Compiègne. Em janeiro de 1919, é realizado um encontro internacional para discutir as condições de paz. As condições impostas internacional para discutir as condições de paz. As condições impostas para a Alemanha no pós-guerra são duras. A Alemanha fica desarmada e parte do seu território é militarmente ocupada. Além disso, a Alemanha tem de pagar uma pesada indenização pelos custos da guerra e perde todas as suas colônias. A paz acaba modificando o mapa do mundo. A Áustria é dividida. A Hungria se torna um país independente. A Polônia volta a ser independente. A Turquia perde parte do seu território para a França e a Inglaterra. E a Rússia também perde o seu domínio sobre vários países. Em 1919, é criada a Sociedade das Nações, um organismo encarregado de resolver as disputas internacionais. Após acompanharmos o documentário, podemos ver de forma detalhada e bem resumida sobre o acontecer da Primeira Guerra Mundial e as consequências impostas aos países vencidos, no caso a Alemanha e demais países da Tríplice Entente. Vamos discutir agora e saber mais sobre o resultado da guerra, no qual, após o Tratado de Versalhes, houve decisões impostas, como foi tratado no documentário, a países dos países vencidos, como cobrança de impostos, além de reconstrução reconstrução dos países vencedores, ou seja, o dano causado aos países que se tornaram vencedores, ou seja, os países da Tríplice Aliança. Chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço por todos terem acompanhado. Espero que tenham compreendido e agregado conhecimento a todos. Um abraço.